Oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo Suzuki. Hoje vamos rever algumas operações básicas da matemática e vamos começar pela divisão. Vamos então. Antes de a gente começar a dividir alguma coisa, algum número, é fundamental que a gente conheça, tenha em mente a tabuada. A tabuada, se não souber, fica muito complicado fazermos as operações de divisão. Mesmo porque a tabuada é importante para a gente fazer as operações de multiplicação. Logo, decore a tabuada de uma forma ou de outra. Legal? Quais são os primeiros passos, então, para a gente dividir um número pelo outro? Então, estamos falando de dois números. Número 1 dividido pelo número 2. Isso significa, de uma forma bastante prática, tentando ser o mais lúdico possível, dizer quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 1. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Quando eu falo dividir 10 por 5, significa dizer quantas vezes o número 5 cabe dentro do número 10. Tá legal? Ou ainda de uma outra forma, para que essa explicação fique assim bastante clara para você. Porque durante a resolução do problema, ou das divisões, a gente vai usar muito esse conceito. Então, uma outra forma de explicar seria imaginar 10 balas, ok, e 5 pessoas. Ou seja, como é que eu posso dividir essas 10 balas de forma que no final tenhamos a mesma quantidade de balas para cada pessoa? Ou seja, eu não posso dar 3 balas para uma pessoa e 2 para outra. Todas têm que ter no final a mesma quantidade de balas. Né? Imaginando esse caso prático aqui, fica fácil que, se cada pessoa receber 2 balas, no final das contas, eu dividi essas 10 balas por 5 pessoas. E cada pessoa ficou com uma quantidade exata e igual de balas. Então, essa divisão está perfeita. E o 2 é o nosso resultado dessa divisão. Ok? Muito fácil, né? Que eu não precisaria falar tudo isso para você chegar no resultado número 2. Mas é importante, de novo, que você entenda o conceito daquilo que estamos falando agora. Ou seja, o conceito é fundamental nesse primeiro momento. Seguindo. Agora, em vez de 10 dividido por 5, vamos imaginar dividir o 5 por 10. Seria a mesma coisa ou não? Seria fácil ou não? Isso significa o seguinte, que eu tenho 5 balas e eu preciso dividir por 10 pessoas. Agora é um pouco inverso. Eu tenho menos bala, tenho mais pessoas. E aí, como que fazemos para fazer a divisão? Damos 5 balas para as 5 primeiras pessoas e as outras 5 pessoas ficam sem bala? De novo, a divisão tem que ser igual. Cada um tem que receber uma parte igual. Né? Então, se você imaginar na prática de novo, aqui, né, numa situação prática, você tem 5 balas e 10 pessoas, você pega cada bala e divide em 2 partes. Certo? Se você pega cada bala e divide em 2 partes, eu tenho o quê? 0,5, que igual o quê? Isso aqui é a mesma coisa que meio, que é a mesma coisa que metade. É metade da bala original. Eu dou cada metade para cada uma das pessoas. Todo mundo fica feliz. Ou talvez meio feliz porque recebeu metade de uma bala e não uma bala inteira. Mas fazer o quê? Né? Agora a gente vai começar a praticar e a gente vai entender praticando. Então vamos pegar dois números. Vou pegar 62 dividido por 4. Uma representação dela seria isso aqui. Ou uma outra representação que a gente vai usar para resolver o problema seria isso aqui. Tá? Essa representação aqui. Ó. Legal? Então a primeira coisa é montar a divisão. Ó, montei a divisão.
Perfeito. Então está aqui montado. Aí você começa a analisar o número 62. Ó, você pega esse número 62 e começa a analisar da esquerda para a direita. Então eu vou começar nessa sequência aqui, ó, tá? E o primeiro número que vem é o número 6. E aí a pergunta que vem: o 6, ele pode ser dividido por 4? Será que cabe? Quantos 4 cabe dentro do 6? A resposta é sim. 4 cabe dentro do 6. Logo, eu vou dividir 6 por 4. Tá? Eu vou dividir 6 por 4. A segunda pergunta é: quantos 4 cabe dentro do 6? Será que cabe uma vez, duas vezes? Duas vezes seria 4 vezes 2, 8. Será que cabe 8? Não, ele só cabe uma vez. Por quê? 4 vezes 1 é 4. E se fosse 2, daria 4 vezes 2, 8, passaria do 6. Então não caberia mais. Né? Então 4 vezes 2 seria 8 e não caberia, passaria do 6. Então esse aqui não. Então o 2 não. O 1 sim. Então eu coloco 1, ó, coloco 1 na divisão e multiplico. 4 vezes 1, tá? Dá 4. Esse resultado está aqui, ó. Esse resultado 4 eu coloco aqui. Beleza? Subtraindo, ó. 6 menos 4. Seguinte. Então eu faço essa operação, 6 menos 4. Vai dar 2. Parou? Não. Por quê? Olha só o número 2 aqui. A gente não pode esquecer dele aqui, ó. Né? Ele faz parte da divisão, ele faz parte do número. Então, vamos fazer o que com ele? Agora a gente faz o seguinte, a gente pega esse número 2, tá? E a gente baixa ele. A gente baixa e fica do lado do 2 original. Ó, esse 2 com 2 original, virando 22. E aí a gente faz de novo a mesma pergunta. Posso dividir 22 por 4? Sim. A pergunta, né? Eu posso dividir. E quantos 4 cabe no 22? Será que cabe 1? Então, se fosse 1, dá 4 vezes 1, dá 4. Ixi, falta muito para 22. Então, não. E se fosse 2 vezes? Cabe 2 vezes. Cabe 2, 4 aqui. Se fosse assim, seria 4 vezes 2 dá 1. Ainda falta bastante para 22, né? Acho que não. E se fosse 3 vezes? Dá 4 vezes 3, 12. Tá chegando. Mas ainda não. Se fosse 4 vezes? 4 vezes 4, 16. 16 para 22. Tá chegando perto, hein? Tá esquentando. Acho que ainda não, hein? E se fosse 5 vezes? 4 vezes 5, 20. Opa, isso aqui é um bom candidato, hein? Vamos deixar aqui na manga. E se fosse 6, 24? Opa, 24 é mais que 22, então ele passou. Então 6 não é legal. Então o número bom é 5. Legal? Por isso que é importante saber da tabuada. Nesse momento você tem que fazer este tipo de análise de cabeça. Então 5 é o nosso candidato. É o nosso candidato. Vamos colocar o 5 aqui e fazer a mesma operação. 4 vezes 5, né? Isso aqui vai dar 20. E o 20, ó, onde é que está? Está aqui. Faço a subtração. 22 menos 20 dá 2. E agora? Divido 2 por 4. Ó, esse 2 aqui por 4. Não, né? Não dá para dividir 2 por 4. Não cabe. 4 não cabe dentro do 2. O que a gente faz agora? Agora a gente usa um truquezinho. Tá? A gente usa um truquezinho. Eu peço ajuda do 0. Tá? O 0 vai me ajudar. Mas eu coloco uma vírgula. Ao pedir uma ajuda do 0, eu coloco uma vírgula depois do 5. De 5. Esse 5 aqui, ó. Tá vendo essa vírgula? Esse aqui é a vírgula que eu falei. E esse aqui é o 0. Tá? Os dois andam juntos. Coloquei vírgula, coloco um 0 aqui. Tá? E agora sim, podemos continuar dividindo. Agora eu continuo dividindo. Posso dividir 20 por 4?
Ó, agora esse é o nosso número agora, 20 por 4. Posso dividir? Posso. E quantos 4 cabe dentro de 20? Bom, exatamente 5. 5 vezes 4, 20. Ah, então perfeito. 5 aqui, ó, 5 vezes 4 vai dar esse número, 20. E 20 menos 20 dá 0. Deu 0 aqui, ó. Deu 0 aqui, deu. Fim, parou. E esse número aqui é o resultado, 15,5. Bacana? Legal? Fácil, né? Bom praticar, e você vai pegar isso passo a passo. Abraço, tchau.